Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o canal Recado de Deus Pai. Eu sou a Jay Lourenço e eu compartilho sempre os meus devocionais da semana aqui com você. Eu sempre escolho o devocional que mais me marcou. O texto de hoje está no livro dos Juízes, capítulo 7. Exatamente onde Deus chama Gideão para libertar o povo de Israel mais uma vez. E nesse momento especificamente, eles estavam já se preparando para ir para uma batalha. Então já tinha muita gente reunida. Só que teve um momento em que Deus falou: não, não, não. Tem muita gente com você ainda, Gideão. E então Deus começou a passar instruções para Gideão para ele ir eliminando uma quantidade de pessoas até chegar naqueles que eram os certos, aquelas pessoas que iriam acompanhar Gideão nesse processo. E por que Deus não queria tantas pessoas nessa batalha? Porque ele não queria que essas pessoas se orgulhassem de si mesmos, como se essa situação tivesse acontecido apenas pela força das mãos deles. Especificamente quando Deus falou que aquelas pessoas, aquele número de pessoas era demais para estar com Gideão quando ele fosse batalhar, me fez pensar no seguinte ponto: não é todo mundo que nós podemos levar para as nossas batalhas. Não é todo mundo que pode saber das coisas difíceis que a gente está passando. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente quer compartilhar as nossas experiências com todo mundo, as coisas que a gente espera que aconteçam em um breve momento. E eu não sei você, mas quando o meu eu quer fazer isso, algo dentro de mim grita: não faça. E eu acabo não fazendo, obviamente. Por quê? Porque eu sou muito evoluída? Não, porque eu já passei por isso, eu já fiz muito isso e eu só tive problemas por conta dessa situação. Então, quando eu sinto aquela vontade de falar, mas algo dentro de mim, que é o Espírito Santo, grita: não faça, não fale, eu fecho a minha boca e principalmente tenho muito cuidado, muita atenção com quem eu coloco dentro da minha casa, com quem eu falo as minhas coisas. Não é toda a amizade que a gente fala tudo que está passando. Inclusive, eu tenho uma recomendação de livro para você, que é o do Tiago Brunet, que se chama Especialista em Pessoas. Esse livro é maravilhoso e ele conta, através do que Jesus fez, como selecionar amigos, amigos que são mais próximos, amigos que são não tão próximos assim. E sabe o que acontece às vezes? Pode ser que o nosso próprio Deus retire pessoas do nosso caminho, porque às vezes essa pessoa, ela tá atrapalhando o cumprimento de um propósito. E às vezes a gente fica tão distraído ou não quer perder aquela amizade. Eu não estou dizendo que você tem que se distanciar de todo mundo, mas tem coisas que a gente pode falar para uns e não pode falar para outros. Então, às vezes, o próprio Deus, nosso próprio Deus, ele afasta essas pessoas do nosso caminho para que o nosso caminho se abra e a gente não arraste aquela pessoa para esse espaço, para esse momento de cumprimento de promessa. Então, ele mesmo pode fazer isso. Você mesmo aí, onde você está, pode fazer aquela oração que, olha, não só pela minha experiência, mas pela experiência de diversas outras pessoas que eu conheço. A pessoa faz a oração de que se aquela amizade não é para mim, se é uma pessoa que fala sobre mim pelas costas, coisas ruins, afasta de mim. Faz essa oração de maneira muito sincera, porque você vai ver que é muito rápido. Pelo menos para mim foi muito rápido e para algumas pessoas que eu conheço foi muito rápido a ação de Deus nessa situação. A pessoa simplesmente sai da tua vida. O que que você vai fazer? Vai ficar querendo saber o que que aconteceu? Não, né? Você não pediu? Então eu te aconselho, dentro desse tema, buscar com Deus quem são as pessoas que têm que estar com você. E além de pedir para Ele tirar essas pessoas do seu caminho, peça também para que Ele te mostre as pessoas certas, para que Ele traga para perto de você as pessoas certas que são amigos de Jesus e que vão te aproximar cada vez mais dele. Então esse devocional de hoje falou muito comigo e eu escrevi bastante sobre ele e eu tenho alguns pontos para considerar com você. Vamos lá? Eu anotei o seguinte: esse capítulo me mostra que quando confiamos a Deus as nossas relações e batalhas,
Ele deixa ao nosso lado apenas aqueles que são necessários e suficientes, como ele determina. Necessários e suficientes. Vamos parar com essa carência de necessidade de ter muitos amigos. Eu tinha essa carência, inclusive. Desde que eu entrei para a igreja, Deus começou a trabalhar muito nessa área minha, nas amizades, sabe? Eu acabei perdendo muitas amizades ao longo da vida. Eu sou uma pessoa que não tive muitos amigos, então já não era muita coisa, era contando nos dedos de uma mão só. Então a gente vai crescendo, vai amadurecendo, inclusive perdi amigos porque entrei para a igreja. E a pessoa acabou pensando, internalizando na vida dela de que eu me afastei dela porque eu entrei na igreja. E não era isso, eram outras coisas. Então a amizade era algo que estava muito ferido para mim. E Deus, a partir do momento que eu cheguei na igreja, ele já começou a tratar isso. E isso é uma bênção para mim. Ele sabe exatamente aonde a gente tem feridas, na verdade. Então esse é o momento de você fazer aquela oração. Deus, me mostra quem são as pessoas que devem permanecer do meu lado, quem são as pessoas que devem sair, inclusive já tira essas pessoas perto de mim e traz novas pessoas que me aproximam de ti. Essa é a oração, como eu já falei. E na minha interpretação, o Senhor deu uma palavra, uma ação para Gideão ter uma vitória completa. E eu quero compartilhar com você isso, porque eu tenho certeza que esse ensinamento vai mudar a forma que você pensa em relação a essa palavra. A palavra é levantar-se. Eu vou abrir o texto aqui no meu telefone com você para te mostrar exatamente como está escrito esse versículo. Juízes 7, versículo 9. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Primeiro ponto de tudo, Deus pede a ação de Gideão. Não fique esperando que Deus vá e simplesmente entregue a conquista nas mãos dele, não é verdade? A palavra que o Senhor disse para Gideão é levante-se. Ele deu esse direcionamento a Gideão e eu atrelei outras palavras ao termo levante-se que eu quero compartilhar com você. Então já anota aí. As palavras foram, né? Bota na sua anotação assim: levante-se igual a ter coragem, posicionar-se, ter uma postura, tomar uma atitude, obedecer, ter pulso firme, foco, agradar ao Senhor, ter fé, parar de se distrair. Tudo isso eu coloquei dentro de uma bolha. É como se eu tivesse pego todas essas palavras e colocado dentro do meu coração, porque elas estão sim atreladas ao tema levantar-se, que inclusive eu vou colocar como tema desse vídeo, levante-se. O Senhor te chama para tomar posse das coisas que Ele tem para você. O Senhor te chama para você cumprir missão, um propósito. O Senhor te chama para você levantar, tomar uma ação e abandonar as velhas práticas. E eu quero compartilhar mais uma parte do meu devocional para você, para a gente encerrar esse vídeo. Vamos lá? E essa última parte diz o seguinte: ao nos posicionarmos, haverá momento de tomadas de decisão difíceis, onde apenas uma palavra é o que vemos e nos dá alguma garantia. Levante-se. Levante-se. Isso é um passo de fé. Porém, ter estratégias é uma chave para conseguirmos lidar com aquilo que o Senhor nos dá como missão. A parte da estratégia é algo muito relacionado ao capítulo 7 em si, que eu aconselho que você leia. Mas quando eles foram para a batalha, eles tiveram uma estratégia. Então não é simplesmente se posicionar, é ter um posicionamento e ter uma estratégia e agir, executar. O que é que Deus tem te chamado para fazer? Você às vezes já até sabe, assim como eu sabia o que Deus queria que eu fizesse com esse canal, mas eu não fazia. Até o momento que eu entendi que aquele incômodo que o Espírito Santo estava fazendo comigo, ele não ia sumir. Então eu assumi a responsabilidade, eu fui, me posicionei, já agi criando o canal, fiz o primeiro vídeo e aqui eu tô
Aqui eu estou. E eu estou falando só da parte do ministério. Eu não estou falando nem da parte profissional, vida pessoal, não estou falando nada disso. Mas eu estou compartilhando essa experiência com você para que você analise, através desse exemplo, o que é que Deus tem te pedido para fazer e você está fingindo que não está vendo, está pensando que é demais para você. Assim como todas as pessoas que foram usadas como ferramentas de Deus na Bíblia achavam que não era para elas essa situação, essa tarefa que Deus tinha para essas pessoas. Elas achavam que elas não eram suficientes para aquela tarefa, era grandioso demais. Mas às vezes Deus está te pedindo algo que nem é tão grandioso e mesmo assim você tá aí fingindo que não tá vendo. Mas deixa eu te contar uma coisa, esse incômodo não vai sumir enquanto você não fizer. Por isso, esse é o momento de você colocar isso em prática. E para a gente encerrar, eu quero te convidar para a gente fazer a nossa oração juntos, que é o momento que a gente espera no final do nosso devocional, na verdade. Então, vamos fazer a nossa oração juntinhas. Eu vou fechar aqui o meu devocional, porque eu quero fazer esse momento com você juntinho. Então, feche os seus olhos e concorde comigo em oração, certo? Senhor meu Deus, estamos aqui mais um dia na tua presença. E eu oro para que esse vídeo chegue exatamente nas pessoas que precisam dessa palavra. Ó Senhor, eu peço a Ti, Pai, que nos ajude a ter força, a ter coragem. Eu sei que são coisas que nós temos que ter, mas continua nos incomodando a fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Nos mostra o caminho certo e nos ajuda, Pai, a ter bom ânimo, força, coragem para nos levantarmos e nos posicionarmos e agirmos de acordo com a tua vontade, para que a gente consiga se alinhar com a tua vontade, Senhor. Que essa pessoa que aqui assiste esse vídeo, Pai, seja uma pessoa que tenha sensibilidade de reconhecer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Se ela ainda não sabe, Pai, a partir de agora que o Espírito Santo comece a mostrar essa pessoa das formas que o Senhor se comunica conosco, Pai. Mostra para essa pessoa aquilo que o Senhor quer que ela faça, assim como tu fizeste comigo e continuas fazendo o tempo todo, Senhor. Sempre mostrando aquilo que o Senhor quer que eu faça. Seja algo simples, seja algo complicado, mas mostra para essa pessoa, Pai, aquilo que ela precisa fazer e que vai dar a ela uma satisfação inexplicável, Senhor. É o que eu te peço nesse momento, Pai, que essa pessoa aprenda a se posicionar. Já aproveito também, Pai, para pedir, Senhor, que o Senhor afaste aquelas amizades que não são de Ti, que elas não vêm de Ti, Senhor, porque só o Senhor sabe as conversas que nós não ouvimos. Então eu peço, Senhor, não só as minhas, mas dessas pessoas que estão aqui assistindo, Pai, afasta as amizades que não prestam, Senhor, e traz cada vez mais para perto, Pai, aquelas amizades, aquelas pessoas que são teus amigos primeiro e que vão nos ajudar a chegar cada vez mais perto de Ti, a nos conectar cada vez mais contigo, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aqui a gente encerra mais um vídeo. Eu espero você nos próximos vídeos. Se essa palavra foi para você, me conta aqui nos comentários. Segue o canal. Aqui eu sei que tem pessoas que assistem, mas não estão seguindo o canal. Então, ativa o sininho, dá o like nesse vídeo, porque ele foi muito especial para mim. Foi algo que foi muito mais profundo, ao meu ver, do que os outros vídeos. Então, se essa palavra fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau!